Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora vamos levar o melhor do futebol brasileiro, falar de Libertadores, grande final da Libertadores da América, acontece em Guayaquil. Próximo sábado, é o jogo mais importante da semana. A gente vai falar de Libertadores, vai falar de Série B. Série B, apenas 2 rodadas. O Grêmio retornou à Série A do futebol brasileiro. A gente vai falar do jogo do Grêmio, do jogo do Vasco, para toda a Série B. Série A do futebol brasileiro. Ceará se complicou. Ceará perdeu para a equipe do Atlético Goianiense. Muito ruim para as pretensões alvinegras. A gente vai falar o Ceará que aumentou muitas chances, infelizmente, e está se preparando para o mata-mata da Copa Zé Regino. A gente vai falar dessa competição. Iremos falar também da promoção, a promoção que está rolando no canal Ceará Fla 79. Você vai lá e dá o placar do jogo Flamengo e Atlético Paranaense e você poderá ganhar um brinde aqui do programa Bate-Bola e também do canal Ceará Fla 79. Queremos falar de Copa Fares Lopes. 6ª rodada. Aconteceu ontem alguns jogos, Guarani de Sobral venceu e a gente vai também mostrar a classificação dessa competição, lembrando que o campeão garante vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Vamos falar de Fórmula 1, mais um grande prêmio, mais uma vitória de Marco Verstappen, tá certo, Pãozinho? Então, boa noite, os nossos amigos que já estão curtindo a nossa programação e vamos trazer o boa noite e o destaque inicial do Juan. O destaque vai para os jogos da Copa do Brasil Sub-20, onde já temos os semifinalistas. Ok, é sim, vamos falar dessa competição do Ceará Sporting Clube, está muito bem, ganhou já tarde, né? Goleou, o Ceará goleou o Cruzeiro e a gente vai falar da Copa do Brasil Sub-20, tá certo? Lembrando que o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Hoje nós estamos uniformizados com a camisa do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, né, Juan? Então vamos falar de Copa Libertadores da América. Próximo sábado, grande final, grande jogo, Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo acontece em Guayaquil, no campo do Barcelona. Essa finalíssima em jogo único, né? Há alguns anos já acontece em apenas um jogo, a final da Copa Libertadores e também da Sul-Americana. E assim, a nota baixa, aliás, o fator negativo dessa decisão vai ser a presença de público. No ano passado a gente viu uma final Flamengo e o Palmeiras, tinha muito espaço, os ingressos muito caros e acabou não lotando. Esse ano está pior ainda. O jogo é em Guayaquil, a dificuldade é bem maior para ir, o preço dos ingressos exorbitante, ou seja, o torcedor que se desloca até Guayaquil, ou o cara é muito bem de vida, ou senão ele se endivida para assistir um jogo de futebol e não compensa. Apenas 15 mil ingressos foram vendidos, a maioria absoluta, lógico, para a torcida do Flamengo. O Flamengo comprou cerca de 13 mil, quase 14 mil, e o Atlético Paranaense comprou apenas 1.200 ingressos. Ou seja, bem esvaziado. O campo do Barcelona, Juan, cabe aproximadamente 55 mil pessoas e apenas 15 mil ingressos foram vendidos, ou seja, menos de um terço. E a Conmebol hoje, para surpresa de 0 pessoas, que a Conmebol faz essas coisas, estava distribuindo ingressos de graça para os torcedores, para os sócios do Barcelona, para ver se dá mais gente no estádio. Ou seja, cobraram muito caro, tanto da torcida do Flamengo, como da torcida do Atlético, como não houve venda, então eles estão tentando dar um jeito para ver se não fica tão esvaziada essa grande final, esse grande jogo. Já pensou uma final dessa se fosse no Maracanã, se fosse aqui no Brasil? Então a CBF, aliás a Conmebol, tem que repensar essa maneira dessas decisões em jogo único, tem que colocar num centro maior. Tipo assim, os dois times são do mesmo país, coloca o jogo no Brasil. Porque aí tanto faz na Arena da Baixada, no Maracanã, no Castelão, em Sobral,
aqui no Barro Preto lota de qualquer maneira, mas em Guayaquil a dificuldade para se deslocar é muito grande. Né? Tem a questão da logística, uma série de coisas, e isso acaba afastando os torcedores. Tá certo? Mas o fato é que dentro de campo vai ser um grande jogo e a torcida do Flamengo está empolgada, se Deus quiser, para comemorar mais um grande título. Mas o fato é que está esvaziado. Pouca gente, ou seja, menos de um terço do estádio será ocupado na grande final. A gente vai ver, Juan, muitos espaços vazios lá no campo do Barcelona. Quase R$ 1.000 ingresso. Exatamente, é sim, muito caro, né? Aí a pessoa pagar um ingresso muito... Aí tem a logística, tem uma série de coisas, né? O que o meu amigo Albeci, boa noite Albeci, está falando aqui, quase R$ 1.000 o ingresso, realmente é muito caro. Tá certo? Então a gente passou a limpo, Copa Libertadores da América. Falar em Copa Libertadores da América, vamos relembrar a nossa promoção, pessoal. A gente está fazendo uma promoção lá no canal Ceará Fla 79. A gente vai mostrar aqui a canequinha do programa Bate Bola e também do canal Ceará Fla 79. Então, você vai lá no canal Ceará Fla 79 e deixa o seu placar. Se você torce Flamengo, diz qual é o placar de quanto o Flamengo vai ganhar. Se você torce, torcedor do Atlético não tem por aqui, né? Mas se você torce por outro time e está querendo que o Atlético ganhe, dá o seu placar favorável ao Atlético. Mas se você realmente quer ganhar a canequinha, vê aquele que tem mais chance de ganhar e deixa lá o seu placar. Diga, Juan. Assim, pessoal, só lembrando, antes eu tinha colocado que a promoção só valeria lá no YouTube, canal Ceará Fla 79. Não, você pode também dar o seu palpite no YouTube, tá certo? No Facebook. Aliás, no Facebook. No YouTube, no canal Ceará Fla 79 e no YouTube, no meu perfil. Só lembrando, pessoal, não é em todo o programa. Você tem que escolher o vídeo. O vídeo é um videozinho curto de 2 minutos e meio que eu postei lá. É só procurar esse vídeo. Tem lá promoção Copa Libertadores da América. Você ir lá, deixa o seu palpite. Só lembrando, Juan, se apenas uma pessoa acertar o palpite, já ganha a canequinha. Fica de lembrança para você tomar leite, para tomar café, para beber água. Ou seja, canequinha bonitinha, personalizada. Eu agradeço aqui. Para guardar de recordação. Sim, para guardar de recordação. Aí se tiver mais de um ganhador, a gente faz aquele sorteio tradicional. Tá certo? Então, passado a limpo o sorteio da Copa Libertadores da América, da canequinha, a gente vai falar de Série B, Juan. Falamos também de Libertadores da América, falar de Série B. Falta apenas 2 rodadas. A Série B, que teve algo engraçado na sexta-feira, que 3 times caíram. Só o jogo da Chapecoense acabou derrubando 3 times. E caso o CSA não tivesse ganho um dia antes, teriam caído 4 times, ou seja, apenas um jogo ia derrubar os 4 times de uma só vez, né, Juan? Antes de mandar um abraço, Juan, pro meu amigo Cleison, rapaz, o Branquinho, um abraço Branquinho aí na Lagoa do Serrote, ele que é torcedor do Palmeiras, tá vibrando porque o Palmeiras tá quase campeão brasileiro. Mandar um abraço também para Camille, torcedor do Palmeiras, para Leila também, toda a galera aí do Palmeiras, torcedores do Palmeiras que estão vibrando, Palmeiras campeão quase de tudo, né, Juan, nessa vinda do Abel Ferreira, só faltava o brasileiro, e esse título já pode vir na quarta-feira. Caso o Palmeiras ganhe amanhã do Atlético Paranaense e o Internacional não vença o Ceará na próxima quarta-feira, o Palmeiras já se sagrará campeão brasileiro, né? Já é campeão, né, Juan? Já é questão de tempo saber qual é a rodada. Se vai ser nessa rodada ou se vai ser no dia 2 contra o Fortaleza jogando em casa. Diga. Também falta a Supercopa. Sim, isso é. Mas eu digo os títulos mais importantes, né? Mandar um abraço também pro meu compadre, meu amigo Adílio, em Fortaleza, também curtindo a nossa programação. Ele que é torcedor do Flamengo, tá bem ansioso para que chegue próximo sábado, se Deus quiser, né, Juan, para o Flamengo conseguir mais esse grande título. Série B. Náutico 0, Grêmio 3. Londrina 2, Sport 1. Vasco 2, Criciúma 1. Bahia 1, Vila Nova 1. CRB 2, Operário 1. Chapecoense 3, Tombense 2. Ponte Preta 0, CSA 2, Cruzeiro 0, Guarani 1, Brusque 2, Novo Horizontino 2. Ou seja, esses foram os resultados, né, Juan? Falou os resultados da
36ª rodada. Mandar um abraço também para o Ademir, meu irmão Ademir, em Fortaleza. O Ademir que é torcedor do Vozão e do São Paulo, está muito preocupado com a situação do Ceará. O Ceará, infelizmente, caminhando a passos largos rumo à Série B do futebol brasileiro. Mandar um abraço para o Osani aqui no Barro Preto, para a Dona Assunção e o seu neném que é torcedor do Fortaleza. O homem está jantando, concentrado, para assistir já o Fortaleza que fecha essa rodada jogando com o Atlético Mineiro. Mandar um abraço também para o compadre Elvis que é torcedor do Vasco, compadre Elvis que quase deu um treco no jogo do Vasco. Aliás, o que o Vasco está conseguindo nessa Série B é testar o coração dos torcedores do Vasco, né? O Vasco tá, mas no finalzinho tá virando. Mas tá já dando sabe certo, que é o né? time da virada. Mas os torcedores estão, eu acho que está sendo muita emoção, né, Juan? Tá testando. Aliás, ele e o Grêmio, né? O Grêmio também testou demais. O Grêmio, o melhor time da Série B, o maior orçamento, 10 milhões. E a torcida do Grêmio está revoltada com a campanha, né? Comemorando, lógico, o acesso, mas revoltada. Não queria que o Grêmio tivesse passado tanto sufoco nessa Série B, tá certo? Então o Grêmio retornou, né, Juan? A gente vê aqui Cruzeiro, líder, campeão, já retornou, o Grêmio também. O Vasco, né, já pode retornar na próxima rodada, joga em casa contra o Sampaio Corrêa. E o Bahia deu mole, né, Juan? O Bahia estava ganhando Aliás, o Bahia jogou com o Vila Nova em casa, empatou 1-1. E tá aí. Quem tem chance ainda, Juan, é o Ituano, o Londrina, o Sport e o Sampaio Corrêa. Essa chance do Sampaio Corrêa é muito remota, mas ela existe. Ela existe, muito remota, ele pode chegar à mesma pontuação do Bahia, mas tem que tirar uma diferença muito grande de gol, né? Então acredito que o Sampaio Corrêa é questão de tempo de perder essa chance muito pequena que ele tem. O Sport acabou perdendo o jogo, o Londrina também tem poucas chances. E lá na zona da degola, né, Juan? Como a gente falou, né? O Alveci que disse que foi checkmate, né? A Chapecoense ganhou, acabou derrubando o Operário, o Bruscão da Massa e o Náutico. Então, de batada só, 3 times rebaixados. E está aqui lutando de forma contra o Novo Horizontino, né? Esses 2 times, a Chapecoense também tem chance de cair, mas é muito difícil, né? Esses 2 times aí é que a gente vai ver quem vai permanecer na Série B para o próximo ano, tá certo? Próxima rodada, também conhecida como a rodada de número 37, penúltima, começa no dia 25, e ela será finalizada, Juan, dia 29. Dia 29, sábado, o Juan vai passar toda a rodada da Série B, a penúltima rodada, onde a gente pode conhecer todos os times, conhecer os 4 times que ascenderão a Série A do futebol brasileiro. Também mandar um abraço para o Eduardo, jogador do Guarani de Sobral. O Guarani ganhou pela Copa Fares Lopes, né? Já a gente vai passar ali para a Copa Fares Lopes. Mandar um abraço para o meu amigo Eduardo que é filho do Pedinho, um abraço também, o Pedinho que é um dos presidentes do PSV de Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para toda a galera boa de Lagoa do Serrote que curte a nossa programação, a Daniel Rocha também, sempre que pode, curte a nossa programação. Juan. Brusque e CRB, CSA e Vila Nova, Novo Horizontino e Cruzeiro, Vasco e Sampaio Corrêa, Sport Operário, Londrina e Ituano, Bahia e Guarani, Ponte Preta e Criciúma, Tombense e Grêmio, Chapecoense e Náutico. O Padre está lembrando aqui que o Vasco está na Série A e realmente está, né? Abriu muito. E assim, o Vasco teve alguma dificuldade nos jogos, mas na tabela não teve, né, Juan? Desde o início que está ali no G4, alguns jogos teve dificuldade, mas na tabela ele sempre se manteve ali, tá certo? Mas nos últimos jogos teve, principalmente jogo fora de casa. Teve aquele jogo contra o Operário, virou no finalzinho, e teve aquele jogo do Sport também, né, que conseguiu aquele pênalti. Aquilo ajudou muito, né? E agora esse jogo do Criciúma, o Criciúma fez 1-0, teve várias chances, mas o Vasco foi muito bem e acabou vencendo de virada, né, Juan? O segundo gol do Vasco já saiu aos 40 minutos. Tá certo, Juan? Então, Série B passado a limpo. Vamos falar agora um pouquinho de futebol amador. Futebol amador, a gente vai falar do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, que jogou amistoso, Juan. O Cruzeiro jogou amistoso em Murici e acabou perdendo de 1-0 o primeiro quadro e também de 1-0 o segundo. Ou seja, o Cruzeiro, o que a gente apurou, jogou bem, foi um bom jogo calmo, né, onde os 2 times se respeitaram e acabou perdendo os 2 quadros 1-1, mas foi um bom jogo e a galera do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro
agradece todos os jogadores e os torcedores que se deslocaram até a localidade de Murici para acompanhar esse grande jogo de futebol. Tá certo, Juan? Destaque desse jogo foi o treinador, rapaz. Treinador aqui, Juan, de amarelo aqui na foto, né? A gente tá vendo aqui, acompanhou o jogo, né? Aqui o Natan, o Ariel, o João Edas, o goleiro Gelsinho, o Adrielves, o Luan, o Thiago, também o Abidias, o Grijalba, o meu amigo Leandro, o Aurian, o Zezé e o Heraldo, tá certo? Então, aí ainda tinha ali os treinadores. A comissão técnica estava composta pelo Raimundo, pelo Robson, pelo Tigerardo e também pelo compadre Pedro Salles, tá certo, Juan? Então, tá aí o Cruzeirão da Massa. O Cruzeirão da Massa conseguiu fez esse amistoso, né, contra o Murici, está se preparando, Juan, está se preparando o Cruzeirão da Massa para a Copa Zé Regino, onde joga próximo domingo, domingo é domingo de eleição, folga para todo mundo, a equipe está de folga no sábado, de folga no domingo, e dia 5 de novembro, vai jogar na Copa Zé Regino, pela Copa Zé Regino, contra o Rio das Garças, time de Santana, grande jogo lá na Arena, mas é alguma coisa Mazeni, desculpa aí que eu não lembro, tá certo? Então o Cruzeirão passa dali, mandar um abraço para toda a galera do Cruzeiro, pro meu amigo Dedé, pro Rony Beto, pro Aurian, pro Levi, a galera toda do Cruzeirão da Massa, aí estão firme e forte, tanto na Copa São Regino, como também, Juan, na Copa, estão no mata-mata na Copa da Santa Rita e também no Melado, tá certo? Então um abraço aí pra galera, mandar um abraço também pro chefe, rapaz, pro chefe da equipe FPTV, rapaz. Aliás, TVFP, eu sempre erro. Mandar um abraço pro meu amigo Bena. Ele tá lembrando aqui que a arena lá é Mazendir Lima, exatamente. Então, um abraço pro chefe da TVFP, meu amigo Bena, que foi o responsável por fazer, né, Juan? Quando a gente falou da promoção, fez aqui o escudozinho aliás, a logo, né, tanto do programa Bate-Bola, como também do Ceará Fla 79, aqui, que a gente vai estar presenteando na promoção para os nossos amigos do Facebook e também do YouTube, tá certo? O meu amigo Ben aqui tá lembrando que da Arena Mazeni, tá certo? Então, ainda falando de futebol amador, teve na Lagoa do Serrote, Copa Regional da Lagoa do Serrote, 11ª, né? É a organização do Zé Ferreira, do Júnior e do Isaías. A gente teve os aspirantes do Flamila 0-0 com o São Paulo. E o primeiro quadro, Juan, ganhou de 1-0. O Flamila ganhou de 1-0 o São Paulo do Parapuí. Tá certo, Juan? Já no domingo, os aspirantes do São Paulo. Só ver aqui o São Paulo direito aqui, Juan. São Paulo de São Bento? Não, é o São Paulo. Não estou lembrado qual é o São Paulo assim. Eu sei que foi 1-1 contra o Arco da Aliança. Os dois quadros, 1-1. Tanto os aspirantes como a equipe principal. Então, só lembrando que a Copa Regional de Lagoa do Serrote, quem manda as notinhas pra gente é o Relações Públicas, o meu amigo Alberci Ripardo. Tá certo, Juan? Então, passado a limpo, só lembrando que o meu amigo Alberci Ripardo tem o seu programa Faixa de Esporte, sempre às quartas-feiras, às 18h35, ele faz o esquenta da rodada. Falar esquenta da rodada, vamos falar de Série A do futebol brasileiro. O Juan vai passar a limpo, rodada completa, com muita tristeza, eu vou ouvir esses resultados que o Juan vai falar. Atlético Goianiense 1, Ceará 0, Cuiabá 1, Goiás 2, Curitiba 1, Internacional 1, Fluminense 2, Botafogo 2, Juventude 1, São Paulo 2, Palmeiras 3, Avaí 0, América 1, Flamengo 2, Santos 0, Corinthians 1, Bragantino 4, Atlético Paranaense 2. Tá certo, o meu amigo Bena tá dizendo que acabou de chegar do treino da escolinha e tá aqui assistindo a nossa programação e tá falando que tá todo azul, hoje tá todo azul aqui, é homenagem ao Cruzeirão da Massa, firme e forte nas competições que está disputando, tá certo? Então a gente já tinha relatado, né, a situação do Ceará não é boa, a situação do Ceará é muito complicada, joga com o Internacional fora de casa
E o Ceará, infelizmente, tem grande chance de entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada. Mandar um abraço também, Juan, em Tanques, para a Rocirene, para o Novo, para a Julinha, para o Júnior, para o Charles, galera boa em Tanques, que sempre que pode curte a nossa programação. Ainda quando a gente falou aqui do Cruzeiro, vou mandar um abraço para o Tigerardo e a Litiane também, curte a nossa programação. Palmeiras, né, mais líder do que nunca, pode carimbar o título de forma matemática já nessa rodada. Ou seja, ele ganhar amanhã do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense entrará com um time todo misto, com todo reserva, e vai torcer que o Internacional não vença o Ceará na quarta. Caso o Internacional não vença, o Palmeiras já comemora esse título já nesse meio de semana. Tá certo, Juan? Então vamos torcer aí que o Ceará adie a festa do Palmeiras, deixar para o Palmeiras ser campeão em casa na próxima rodada, justamente contra o Fortaleza. Juan, na zona da degola, infelizmente ali o Goiás já deu tá com 41 pontos, não tem mais nenhuma chance não. Ganha mais um jogo aí, tem até um jogo atrasado com o Corinthians. Agora o Coxa tá com 35, o Ceará tá com 34. Aí na zona da degola, na zona da confusão, como diz o Cuiabá com 31, o Ceará não conseguiu ganhar do Cuiabá, pelo amor de Deus. O Avaí tem 28 e o Juventude. Pessoal, então a gente pede desculpa aos nossos amigos, porque a internet realmente é complicado a gente trabalhar desse jeito. Mas na medida do possível a gente vai levando o melhor do futebol para os nossos amigos, tanto no Facebook como no YouTube. Juan, a 33ª rodada, ela será encerrada já, logo mais, na Arena Castelão. O Fortaleza recebe o Atlético Mineiro. E a 34ª rodada começa amanhã. Tem 2 jogos amanhã. Os times que irão disputar a finalíssima da Copa do Libertadores já entram em campo amanhã. O Juan vai falar a rodada completa da 34ª rodada. Flamengo e Santos, Atlético Paranaense e Palmeiras, Botafogo e Bragantino, Corinthians e Fluminense, Internacional e Ceará, Goiás e América, São Paulo e Atlético Goianiense, Fortaleza e Curitiba, Cuiabá e Avaí, Atlético Mineiro e Juventude. Juan, só lembrando, meu amigo Bena tá lembrando aqui que era São Paulo de São Bento, né? Só tinha um. Eu acertei. São Paulo de São Bento, você falou realmente, né? Quem jogou foi São Paulo de São Bento com o Arco da Aliança, tá certo? Então, só para dar a notinha, a gente sempre tem os nossos amigos que ajudam a gente, né? Então, é São Paulo de São Bento. Mandar um abraço para a Sofia, que é torcedora do Flamengo. Sofia, para o Ivanildo, para o Aldenir, para o Tobias, sempre que pode curte a nossa programação. Mais uma vez, mandar um abraço para a Leila, para o Cícero e para a Camille, tá certo, Juanzinho? Então, Série A do futebol brasileiro passado a limpo. Vamos falar agora de futebol europeu. Ah, sim, Juan. Ainda de futebol amador, no próximo final de semana também não tem a Copa Regional de Lagoa do Serrote. Tem jogo amistoso. Lagoa do Serrote joga com Barcelona de Nova Terra. Tá certo? Notinha do meu amigo Alberto Ripardo. Tá certo, Juan? Então, futebol europeu, Juan, a gente teve, né, rodada completa nas competições, principais campeonatos. A primeira liga, né, já a 10ª rodada, a gente já tinha falado no programa de sexta-feira, o Benfica ganhou do Porto em 1-0, o Braga 2-0 em cima do Estoril e o Sport 3-1 em cima do Casa Pia. Esses foram os principais jogos da primeira liga, a primeira liga que tem o Benfica na liderança, da competição e o Porto em segundo, a diferença de 6 pontos, né? Então o Juan vai falar os jogos da Bundesliga. Hertha 2, Schalke 1, Bochum 2, Union Berlin 1, Mönchengladbach 1, Frankfurt 3, Dortmund 5, Stuttgart 0, Leverkusen 2, Wolfsburg 2, Hoffenheim 0. Esses são os principais jogos. Exatamente, na Bundesliga, Juan, o líder é ainda Union Berlin, só que o Bayern chegou. O Bayern chegou, tá apenas 1 ponto atrás, tá certo? Sofia é palmeirense. Pois é, a minha surpresa, a Sofia é palmeirense, né? Eu achava que ela era flamenguista, mas ela tá lembrando aqui que ela é palmeirense, ou seja, a Sofia tá quase comemorando o título do Campeonato Brasileiro. Eu achei que a Sofia se ia ganhar a Libertadores, não, vai ganhar o Brasileiro.
Né, Juan? Então, Juan, o Bahia chegou, né? O Bahia chegou, o União Berlim tem agora um time muito forte ali, tá certo? Agora vamos falar de La Liga, Juan. La Liga, onde a gente tem o Real Madrid. O Real Madrid é o líder, ganhou nessa rodada. O Barcelona é o vice-líder. A diferença deles, apenas 3 pontos, né, Juan? Aliás, os principais jogos, o Barcelona ganhou de 4-0 do Atlético Bilbao. Esse jogo foi ontem. O Real Madrid ganhou de 3-1 do Sevilha, com grande atuação do Vinícius Júnior, viu? O Vinícius Júnior, uma boa campanha. Aliás, bons jogos, tá fazendo bons jogos. O Vini, malvadeza. A equipe do Atlético Madrid ganhou de 2-1 do Betis. Esses são os principais jogos de La Liga. Agora vamos falar da Primeira Liga, aliás, Liga 1, na França. O Lille ganhou 4-3 em cima do Mônaco, Juan. O Lyon 2-1 em cima do Montpellier. E o PSG 3-0 no Ajaccio. Lá na França, o líder disparado é o PSG. PSG, Juan tá chegando descontrolado, né? É o PSG, é o líder dessa competição. Não é mais o Jean, é o Lei. É, exatamente. O segundo é só mudando, é igual a Série A do futebol brasileiro, né, Juan? É, mas nunca é um time de grande expressão. É verdade. Também, tirando o PSG, os outros estão realmente em uma situação muito difícil. Juan, a Série A italiana, o Juan vai falar os jogos dessa competição. Roma 0, Napoli 1, Atalanta 0, Lazio 2, Bologna 2, Lecce 0, Udinese 1, Torino 2, Fiorentina 3, Inter 4, Milan 4, Monza 1, Salernitana 1, Spezia 0, Juventus 4, Empoli 1. Ok, Juan. Ok. Então, esse foi o jogo da Série A italiana, que tem o Napoli, né? O Napoli na liderança com 29, o Milan está bem próximo. O Milan agora tem 26 e a Juventus é apenas a 8ª colocada. A Juventus não vem numa boa campanha. Vou mandar um abraço para Ana Carla. Ana Carla em Fortaleza. Ana Carla, que é torcedora do Ceará, está muito triste com a campanha do Ceará. E ela é torcedora do Mengão. Está com certeza bem ansiosa, torcendo. Quiser conseguir esse grande título. Um abraço para Ana Carla, para o Carlinhos, para todos de casa. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de Premier League. Premier League, todos os jogos Juan vai falar. Ter grandes jogos. Essa que é a maior competição de clubes do mundo. Tottenham 1, Newcastle 2, Aston Villa 4, Brentford 0, Leeds 2, Fulham 3, Southampton 1, Arsenal 1, Wolverhampton 0, Leicester 4, Chelsea 1, Manchester United 1, Everton 3, Crystal Palace 0, Manchester City 3, Brighton 1, Nottingham 1, Liverpool 0. Ok, Juan. Então a Premier League a gente tem, mesmo com esse empate do Arsenal, o Arsenal é o líder. O Arsenal é o líder com 28, mas só que o City chegou. O City está ali com 26 pontos. 26 pontos. A equipe do City. O Tottenham é o terceiro colocado. Tá certo, Juan? Juan, tá rolando a Copa Fares Lopes. A Copa Fares Lopes a gente teve o Guarani de Sobral ganhou do Floresta 2-0. E a equipe do Icasa ganhou de 3-2 do Maracanã. Então, mais uma vez, um abraço aí pro Eduardo. O Eduardo que é jogador do Guarani de Sobral. A gente deseja boa sorte. Essa competição, Juan, já tá... Só faltam apenas 3 rodadas. A próxima rodada acontece nessa quarta-feira. O Maracanã recebe o Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral que deu um respirozinho, era o lanterna, né? Conseguiu subir algumas posições. E o Floresta recebe o Pacajus. O líder dessa competição, Juan, é justamente o Icasa. O Icasa tem 9 pontos. O Pacajus tem 8. Maracanã 8. O Guarani de Sobral 5. E o Floresta apenas 2 pontinhos. O Floresta está eliminado. Está acontecendo também a Copa do Brasil Sub-20, rapaz. Sub-20, o Palmeiras pegou o IAP, ganhou o primeiro jogo 3-0 em casa. E o segundo jogo, fora de casa, 2-0, passou o Palmeiras. O Internacional ganhou de 3-0 do Clube do Remo fora de casa. Em casa, 4-0, passou o Inter. O Flamengo, 3-1 em cima do Fluminense do Piauí, o primeiro jogo. O segundo jogo em casa, fora de casa, 1-0. E o Ceará Sporting Clube ganhou do Cruzeiro 2-1 fora de casa. E hoje, na cidade do Vozão, no campo do Ceará Sporting Clube, ganhou de 4-1 do Palmeiras. Então o Ceará classificou.
Aliás, 4-1 para o Ceará em cima do Cruzeiro. Então, o interessante é que os times que se classificaram, eles conseguiram ganhar todos os jogos, tanto em casa como fora, né? Então, próximos confrontos, Juan, da semifinal é Flamengo, Ceará, Palmeiras e Internacional, tá certo? Sim. O Juan vai falar agora de Champions League, rapaz. Semana de Champions League, começando amanhã. O Juan vai falar os jogos da... que o nosso programa é Bate-Bola, sempre às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, aqui no Facebook e também no YouTube. Salzburg e Chelsea, Sevilla e Copenhagen, Benfica e Juventus, Celtic e Shakhtar, Dinamo Zagreb e Milan, Dortmund com Manchester City, PSG com Haifa, Leipzig com o Real Madrid, o Clube Bruges com Porto, Inter com Pilsen, Ajax com Liverpool, Atlético de Madrid com Leverkusen, Barcelona com Bayern, Frankfurt com Marseille, Napoli com Rangers, Tottenham com Sport. Esses são os jogos, né, da Premier League, aliás, da Champions League e a Liga Europa, né, Juan? A Liga Europa a gente tem alguns jogos, a Lazio joga fora de casa com o Mitch, né? Dentro de casa. Aliás, em casa, né, temos o PSV com o Arsenal, grande jogo, acho que esse é o principal jogo, né? Temos o time do Jorge Jesus. Sim, temos o time do Jorge Jesus, joga exatamente contra o Rennes, né? Joga em casa, recebe o Rennes, os principais jogos da Liga Europa. Só lembrando, Juan, que tanto a Liga Europa como a Champions League já é a quinta rodada, né? Quinta rodada, faltam apenas 2 rodadas para a gente conhecer os times que irão se classificar para o mata-mata, para as oitavas de finais. Tá certo, Juanzinho? Os principais jogos, né? Tava ali, o Manchester United joga também com o fortíssimo Tiraspol, né? E a gente tem também... Nosso Bechime. o Hormônio joga com a Real Sociedade. do Real Madrid fora de casa. Mandar um abraço pro meu amigo Ademir, rapaz. O Ademir, palmeirense, tá dizendo ele aqui 11 vezes campeão. E realmente é, né? É só questão de tempo. Acredito que já vai ser nessa semana, né? Porque acredito que o Palmeiras ganha amanhã do time fraudinha do Atlético Paranaense, da brisazinha, né? Não é um furacão, é só e o Ceará não vai perder pro Internacional. Então acredito que nessa semana, um abraço aí pro meu amigo Ademir Pelarim, rapaz, torcedor forte do Palmeiras. Ele não gosta nem de ouvir falar em furacão, mas faz parte, né? A gente vai mostrar para ele como é que a gente acaba com o furacão esse sábado. Não é, Juan? Se Deus quiser. Já no finalzinho do nosso programa, Juan, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, trava-língua, Juan. Onde a gente teve o Grande Prêmio dos Estados Unidos ontem e o Marco Verstappen ganhou mais uma grande corrida. Ele é o líder disparado, né? Já é campeão, segundo o Charles Leclerc. Ontem na corrida de e o Sérgio Pérez o Charles Leclerc foi o terceiro. Juan, em construtores, o grande líder é justamente a Red Bull e a Ferrari é a segunda colocada. Então, Juan, só mais uma vez mandar um abraço e agradecer os nossos amigos que curtem o nosso programa, tanto no Facebook como no YouTube. E o meu amigo Ademir está dizendo aqui, dá-lhe furacão, mas eu já falei, domingo ele vai saber, domingo não, sábado, como é que a gente acaba com o furacão em 90 minutos. Né, Juan? Mais alguma coisa? 120. Mais alguma coisa a acrescentar, Juan? Hoje é indiferente. Hoje tem hino diferente. A gente vai homenagear o Grêmio, né? O Grêmio que subiu para a Série A do futebol brasileiro. E a gente vai homenagear o Grêmio. Então, só no finalzinho do programa, falar que está acontecendo no nosso canal Ceará Fla 79, a promoção para a final da Copa Libertadores da América, onde você pode ganhar essa canequinha, uma lembrança do canal Ceará Fla 79 e do programa Bate-Bola. Aqui é a canequinha. Se você
que essa lembrancinha é só ir lá no canal Ceará Fla, Juan, e deixar o seu palpite, né? O palpite para Flamengo e Atlético Paranaense, mas você tem que colocar no vídeo certo, viu? Lá no canal Ceará Fla tem vários programas, tem transmissões, mas você tem que colocar o seu placar, o seu palpite no vídeo da promoção. E tá valendo também, Juan, os vídeos, aliás, os palpites no Facebook. Mandar um abraço para minha amiga, minha comadre, minha vizinha, Conceição, também curtindo a nossa programação. Um abraço para o Padre Anísio, para o Gabriel, para o Leandro, né? O Leandro tá também lá na Lagoa do Serrote. Um abraço para todos os nossos amigos que curtem a nossa programação. Pessoal, na próxima sexta-feira, não vai haver programa bate-bola. Eu estou vendo aqui a possibilidade de ver se dá certo para a gente fazer na quinta-feira. Se na semana a gente, através das redes sociais, a gente diz certinho. Mas o fato é que próxima sexta-feira não tem programa bate-bola. Então a gente retorna ou na quinta, ou se não, apenas na segunda-feira. Tá certo? Então um abraço para todos os nossos amigos, tanto do Facebook como do YouTube. Participe, vá lá, dê o seu palpite, concorra à canequinha, que a gente fará o sorteio. Se mais de um ganhar, a gente faz o sorteio, né, Juan? Nós faremos o sorteio na segunda-feira, tá certo? Então fiquem com o hino do Grêmio. Boa noite, até o próximo programa Bate-Bola. Em Sobral, também curtindo a nossa programação. O Fabinho, que já foi lá no canal Ceará Fla 79 e deixou o palpite. O Fabinho não torce Flamengo, mas ele acredita que o Flamengo vai ganhar e ele quer ganhar a canequinha, então ele deixou o palpite lá favorável ao Mengão. Tá certo? Então finaliza aí com o hino do Grêmio. estiver 50 anos.